Quais são as políticas aplicadas e a estratégia que o governo usa para efetivamente estar presente regionalmente num estado tão diversificado culturalmente, industrialmente, e é um estado com uma distância razoavelmente longínqua, digamos assim? Como é que vocês estrategiam a presença do governo no estado de Santa Catarina? Bom, Gelson, o estado de Santa Catarina tem diversos segmentos, tanto da área, tanto do ponto de vista social, classes sociais, quanto a matriz produtiva e de desenvolvimento do estado. Nesse sentido, a gente segmenta as campanhas, primeiramente, por temas. De que forma abordar determinados temas, sendo eles saúde, educação, segurança, infraestrutura, programas de desenvolvimento econômico, etc. Uma segunda etapa, nós fazemos essa segmentação de forma regional, onde determinado programa precisa ter um pouco mais de acesso junto ao cidadão, por ele desconhecer, ou porque o programa ainda precisa alcançar determinados índices e metas estabelecidas pelo governo. Então, essa é a segunda etapa da segmentação. E, nesse sentido, fazemos um plano de mídia um pouco mais voltado para determinada região e determinados temas. Santa Catarina tem uma característica de ter muitos veículos, e veículos que se comunicam especificamente com seus públicos. Não é raro a gente ouvir de cidadãos e de líderes sociais de que, olha, determinada notícia ou determinado tema não me interessa, porque aqui, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, na minha região, esse tema já é superado. Eu preciso de outro tipo de informação e de outro tipo de serviço. Então isso é um desafio para a gente, tanto para a criação, no sentido de desenvolver as peças adequadas, quanto para a mídia. Então é um desafio constante. Então a gente procura casar a questão temática com a questão sociodemográfica e geográfica. Vocês falaram muito de democratização e regionalização de conteúdo. Falaram muito de redes sociais, vocês estão experimentando as plataformas novas. Isso vai fazer com que vocês reflitam sobre estratégia de divulgação de produtos do governo? Isso já tem sido uma provocação que a gente faz com as principais agências, como eu coloquei durante a nossa conversa. Para muitas delas, a gente já tem feito a seguinte provocação. Eles trazem uma ideia, junto com o secretário da pasta, enfim, uma demanda de comunicação, e nós voltamos com o seguinte desafio. Como é que isso funcionaria primeiro no mobile? Aí eles conversam, poxa, mas peraí, a gente quer fazer rádio, TV, jornal, justo e legítimo, mas eu devolvo a provocação. Legal, vamos fazer, mas me traz essa ideia primeiro no mobile. Como é que isso funcionaria? E aí, naturalmente, minha pergunta, mas por quê? O mobile está mais perto das pessoas. A prestação de serviço, a segunda tela, você está assistindo a televisão ou lendo o jornal com o celular ou com o tablet na mão. E depois a gente deriva para as demais mídias. Às vezes dá certo, às vezes funciona, às vezes a gente não dá certo, a gente vê que não funcionou, só depois foi para o ar, e às vezes a gente engaveta, arquiva determinados projetos. Mas essa provocação tem sido feita, ainda como uma brincadeira, um desafio, mas a gente tem provocado as agências, tragam para a gente soluções do ponto de vista de tecnologia e de inovação que sejam mais próximas nesse sentido. Quando você fala de mobile, você está falando de comunicação em tempo real, que tem que ter do outro lado alguém que ouça o retorno e dê o retorno para quem te trouxe alguma reverberação. Vocês estão monitorando isso e dando esse retorno, estão trabalhando também em tempo real? Na medida do possível, sim, Gelson. É um volume gigantesco de informação que começa a circular, então a gente recebe tanto a impressão do cidadão a respeito de como está o andamento de determinada política pública, como até críticas e elogios a respeito das próprias campanhas. Isso gera uma nuvem de dados que nos interessa muito mais do ponto de vista qualitativo do que quantitativo. Porque com toda a onda de inserção digital, naturalmente as pessoas estão acessando mais os meios digitais e sendo seguidores das páginas do governo, etc. De um ano para cá foi feito um investimento bastante interessante no sentido de impulsionar determinados links, determinadas páginas do governo. Então isso é importante, você ter essa gama de pessoas conectadas com as suas redes, mas mais importante é o dado qualitativo que isso te dá a respeito do resultado da campanha e do resultado das próprias políticas públicas, porque a gente não pode esquecer que as campanhas estão prestando serviço e prestando contas a respeito do que está sendo feito no governo do Estado. As redes sociais têm trazido as pessoas para dentro do parlamento, né? Então a gente tem que respeitar muito esse processo, ouvir muito. É claro que
existe um ambiente de um pouco de caos ali ainda, né? As pessoas ainda estão se descobrindo dentro desse processo, mas ainda assim é muito relevante. Tem nos obrigado a melhorar a postura, tem nos obrigado a definir novos caminhos, tem nos provocado muito. Eu acho que toda provocação, toda contribuição é sim muito importante, muito determinante, muito transformadora, principalmente para o legislativo, que é o ambiente da democracia, que é onde as pessoas têm que participar mesmo, de forma muito efetiva. Vocês têm levado isso aos deputados? Bastante, a gente tem apresentado os resultados, inclusive no próprio plenário, a gente tem levado algumas iniciativas para o plenário, para os deputados tomarem conhecimento. Então a gente tem feito esse trabalho interno de comunicação de forma bem intensa, porque é muito importante trabalhar primeiro o nosso público interno e depois levar essa informação para a sociedade, né? Uma das colocações que você fez ali no painel foi a implantação frequente que vocês têm modulado nas plataformas digitais. Como é que anda esse projeto? A gente sabe que tem números expressivos, mas e resultados? O mais importante para a gente ali é a informação e que a gente tem que fazer essa informação chegar às pessoas, né? E aí você começa a definir as estratégias para isso acontecer. Por isso, a gente brinca ali que a gente tem uma estratégia de ocupação de espaços, né? A gente está nas mais diversas plataformas, sejam elas online ou offline, até a gente tem investido em algumas ações que estão fora da internet também, ações diferenciadas, justamente para chegar cada vez mais perto das pessoas e principalmente estudado muito esses canais para estar adequado à linguagem, para estar adequado ao formato que eles nos exigem para realmente ter resultado, para realmente ter eficiência, né? Ou seja, então é definir o canal, definir a linguagem e aí levar a informação juntando essas duas ferramentas com a melhor sinergia possível. Bom, pelo que se sabe, esse é um projeto pioneiro no Brasil. Você tem recebido contatos, consulta de outras regiões do Brasil? Sim, nós temos principalmente das outras assembleias do país, né, que tem buscado na nossa assembleia essas iniciativas que são bem pioneiras, bem inovadoras. A gente tem levado o nosso case para outros estados. Estivemos recentemente em Brasília também apresentando o nosso projeto, principalmente o Papo Reto, o WhatsApp, que é uma ferramenta bem inovadora, que a gente implantou de forma pioneira em Santa Catarina. Então a gente tem testado muito, tem dado certo, tem estudado muito esses canais e tem sim servido de exemplo para outras instituições. Qual é o maior desafio para implantar de verdade a regionalização da mídia da Assembleia no Estado? Primeiro que dá muito trabalho, né? Porque a gente está falando de segmentação e essa segmentação vai indo ao extremo. Né? Ela não é mais geográfica necessariamente, é uma segmentação por grupos de consumo, por grupos de cultura, e que você tem que cada vez mais estudar esses grupos para entender em que universo eles vivem, né? Que tipo de informação interessa para eles, para poder fazer esse trabalho efetivo de segmentação. Então, acho que o primeiro grande desafio que a gente tem é o próprio trabalho que isso demanda. É diferente de antigamente, que você criava uma grande campanha de massa, colocava no ar e tinha a sensação de que o resultado estava ok, né? Então hoje você tem que fazer um investimento de trabalho muito grande nesse processo de estudo, de aperfeiçoamento de equipe, que é muito importante. E eu acho que o grande desafio que a gente tem agora é começar a fazer uma aferição de resultado um pouco mais específica, um pouco mais refinada, justamente para nortear os próximos passos desse processo. Então, você falou que vocês estão utilizando as redes sociais num caminho de duas mãos. Quer dizer, vocês buscam na sociedade as angústias, os anseios e traduzem isso em projetos. Como é que vocês estão utilizando esse ferramental e o que já gerou de atitude? Antigamente a comunicação da Assembleia, eu repito muito isso, a comunicação da Assembleia servia para a gente levar o que acontecia ali para fora, né? E hoje com esse advento de tanta tecnologia, de tanto canal e de tantas pessoas dando opinião e participando, esse processo se ampliou. Né? A gente está pavimentando agora o caminho contrário, de trazer para dentro do parlamento as informações lá da sociedade, as expectativas das pessoas, os projetos que as pessoas querem que a gente discuta. Né? De forma muito concreta, a gente tem usado isso muito na publicidade, transformado a publicidade numa ferramenta para discutir temas que não necessariamente estão dentro do plenário, mas são temas de interesse social, temas de relevância social e usar esse potencial da publicidade para alavancar debates que são muito importantes para a sociedade. Você tem ali na Assembleia 40 clientes ou 50 clientes que são os deputados. Cada um traz as suas ansiedades e os seus desejos. Como é que numa época de crise como a gente está vivendo, você consegue atender tudo isso e
Outra, quais são os desafios para poder enfrentar e o que precisa mudar na comunicação da Assembleia? Eu gosto de defender Santa Catarina em vários sentidos e eu defendo muito o nosso parlamento, que eu acho que é um parlamento muito maduro e que está muito evoluído se formos comparar com outros estados, e eu posso falar isso mesmo, porque eu convivo com outras assembleias, com outras realidades e sei que nós temos uma grande qualidade. Eu acho que essa presença regional do deputado é de uma riqueza impressionante para a gente, eles nos trazem muito feedback. Eles entendem hoje a comunicação como uma ferramenta, como um instrumento de trabalho. A comunicação não é mais aquele membro que está lá na pontinha só para participar do final do processo. Não, hoje a comunicação está na mesa de discussão, está na mesa de debate. Eles têm entendido como a gente tem trabalhado muito em cima de estudo, de pesquisa, de inovação. A gente tem adquirido um respeito muito grande nesse processo. Então é um ciclo que se retroalimenta nesse sentido, né? A gente está trabalhando muito junto, muito em sinergia, porque no fim das contas o objetivo é o mesmo, né? Então acho que tem funcionado muito bem nesse sentido.